Vamos à quinta pergunta, então. Como será feita a distribuição de verba que recebemos do governo? Quais são os critérios adotados para a distribuição? A candidata Cláudia inicia a responder. Nós temos nos pautado sempre pela questão democrática. Existe um órgão que se chama Colégio de Dirigentes, onde todos os diretores se reúnem e nós discutimos a liberação de recursos para os campos. Temos um recurso que vem de Brasília, que é feito, e é importante que os alunos entendam, esse recurso é feito em cima do número de alunos. Então nós temos o que nós chamamos de matriz orçamentária para custeio e matriz orçamentária para investimento. Essa matriz orçamentária para custeio, ela é feita em cima do número de alunos da instituição. A matriz orçamentária para investimento, ela leva em conta, inclusive, também a projeção do número de alunos para o ano seguinte. Nós temos discutido sempre a questão orçamentária coletivamente e teremos procurado atender equitativamente todos os campos. O processo de distribuição permanece dessa forma. Nós vamos, obviamente, nos adequando a essa situação. Agora, é muito importante que a gente tenha aí a percepção dos dirigentes no que diz respeito aos campos. Os nossos dirigentes precisam conhecer as realidades dos campos novos, as realidades dos campos que estão em implantação, a realidade dos campos avançados. É isso que nós queremos. Porque muitas vezes é difícil sensibilizá-los para a necessidade de que Osório, por exemplo, precisa construir uma área, uma fase 2 de expansão. O que nós não podemos permitir é que um campus receba 20 milhões para fazer uma reforma e que o campus Osório não receba nada para construir a sua área de convivência. É isso que nós precisamos. E essa é a garantia que nós temos que ter da reitoria. De que a discussão ela vai ser franca, transparente e que ela não vai se pautar pelo privilégio a nenhum campus. Que ela vai se pautar, sim, pelas necessidades que os campos têm de aumentar a sua infraestrutura. É assim que a gente tem procurado trabalhar e é assim que tem acontecido ao longo das nossas discussões dentro do Conselho de Dirigentes, do Colégio de Dirigentes. Candidato Marcelo, 3 minutos para a sua resposta. Como disse a professora Cláudia, há um recurso que é distribuído em relação ao número de alunos de cada um dos campos. Este recurso, inclusive, durante a fase de implantação dos campi novos, ele é um recurso fixo. É um recurso maior do que se fizéssemos a conta por número de alunos. Então é importante sabermos que os campi novos, eles têm sim acesso a um recurso, digamos, um pouco melhor do que eles teriam se a gente contasse o número de alunos. A questão do investimento é, sem dúvida nenhuma, uma questão crucial. Porque o que nós sentimos falta nos campi são os laboratórios, são as obras, são essas questões que nos atingem mais. O que nós precisamos fazer é estabelecer prioridades. E efetivamente o Conselho de Dirigentes, o CD, ele discute essas questões. Mas nós precisamos tirar um pouco de dentro do CD a discussão. Ele não deve deixar de discutir. Mas as questões, as prioridades, antes da votação final do orçamento feita pelo Conselho Superior, ela terá de passar pelo Conselho Superior. O órgão, para a gente mostrar que determinado campus necessita mais de um recurso imediatamente do que outro, e para afirmar uma posição oficial a respeito disso, é o Conselho Superior. É esse conselho que tem que ser valorizado, e a gente tem que ter a prerrogativa de assinalar quais são as prioridades. Porque uma prioridade definida pelo Conselho Superior não é mais uma prioridade definida simplesmente por diretores, não é uma prioridade definida pelo reitor. É uma prioridade escolhida pela comunidade, inclusive pela comunidade externa representada nesse conselho. Então essas dificuldades, elas terão de ser superadas também pelo encaminhamento político da divisão do recurso.
E a outra questão fundamental é que nós temos de atrás de mais recursos em Brasília. Isso é importante. O reitor tem que buscar de forma contínua mais recursos para os campi, principalmente para os campi novos, que precisam terminar. Recursos para os campi velhos, que precisam reformar alguma coisa. Então, essa segunda ação política também é fundamental. O mostrar para Brasília que o projeto, para ser cumprido, necessita de um investimento ainda. Essas são as questões principais que eu posso colocar aqui. Vamos à sexta pergunta, então, do público. Senhor candidato, se eleito, será realizado referendo para a escolha de diretor do campus Osório? Sim ou não? O candidato Marcelo inicia respondendo. Sim. Essa é uma proposta que faz parte do nosso plano desde o começo. É uma proposta que faz parte de uma visão que a gente tem de como deve funcionar uma instituição de ensino. Por quê? Eu cito novamente, se a comunidade não elege seu diretor, ele não é o representante dessa comunidade em outras instâncias. Esse é o princípio básico. A eleição traz um comprometimento muito maior. A eleição faz com que a nossa cobrança como eleitores seja mais efetiva. A eleição faz com que as pessoas assumam compromissos antes do processo. A eleição, ela é o ápice do processo democrático. Não é só a eleição que é democracia. Não é só a eleição que é democracia, mas a eleição é fundamental para a democracia. Isso a gente aprende na vida, a gente aprende olhando todos os países. A eleição, ela permite que a gente se sinta efetivamente partícipe de uma comunidade. Sem eleição a gente perde várias coisas. Sem eleição a gente perde a confiança. Sem eleição a gente perde a possibilidade de retomar assuntos. Sem eleição a gente perde a possibilidade de não eleger no processo seguinte. Então, é uma discussão que muitas vezes não faz sentido, porque todos concordam que a eleição é parte fundamental desse processo. Então, a resposta à pergunta é sim, haverá o processo de escolha. Candidata, 3 minutos para a sua resposta. Professor, eu gostei muito da sua posição na resposta anterior sobre a questão do orçamento e gostaria muito que o senhor defendesse essa posição no Conselho Superior. Eu acho que ela é muito importante para que a gente sensibilize os nossos diretores da divisão igualitária de orçamento para os campos novos. Inclusive, acho que seria muito relevante que o senhor fizesse essa discussão no Consul. No que diz respeito ao referendo sobre a questão da eleição, eu quero dizer que sim, esse não é um compromisso de hoje, é um compromisso que nós temos tido ao longo dessa caminhada da construção do Instituto Federal. Até porque nós já fizemos isso em outros campos. Então, nós não temos problema nenhum de continuar fazendo. E é isso que nós vamos deflagrar ao longo desse processo. Agora, a gente não pode ser oportunista, fomentar divisões, fomentar segmentações, fomentar processos eleitorais antecipadamente, junto inclusive com outras eleições, que é o que tem sido tentado fazer nos nossos campos. Eu quero dizer que eu lamento profundamente que isso esteja sendo feito em outros campos, não é só o caso de Osório, e o caso de Caxias, o caso de Canoas, no sentido justamente de pautar a eleição do campus pela eleição do diretor. Como se elegendo o diretor de um lado, nós estivéssemos elegendo o reitor de outro e assim por diante. Então, nós temos um compromisso democrático, sim. Esse compromisso, gente, o compromisso, a minha garantia com esse compromisso é a minha história,
é a minha palavra. Eu estive dentro do Cefet Bento Gonçalves quando o Cefet Bento sofreu um processo de intervenção. Me comprometi sempre com o processo de eleição direta e não abro mão dele. Eu já disputei 3 eleições. Portanto, ninguém mais do que eu acredita que a única forma de resolver determinadas questões é a partir do processo de eleição. E é isso que nós vamos fazer. Claro, obviamente. Agora, não podemos pautar a eleição de reitor, a eleição do diretor pela eleição do reitor. Isso seria demagogia, seria oportunismo, seria a gente fomentar dentro dos campos uma divisão que não existe ainda. Vamos à 7ª pergunta, então, encaminhada por um servidor. Prezados candidatos, atualmente usamos para desempenhar nossas atividades profissionais com a qualidade necessária o uso de equipamentos pessoais. Pergunto deste modo como ficará em sua gestão o aparelhamento e infraestrutura dos campi novos na sua gestão. Candidata Cláudia inicia respondendo. Essa é uma questão que passa desde o início pelo planejamento que foi feito para o campus Osório e para o campus novo, para todos os campos novos. Eu quero ressaltar que nós temos tido uma preocupação absolutamente grande com a constituição a compra de equipamentos do tipo de computador, data shows. Para que vocês tenham uma ideia, em 2007, quando a gente assumiu a direção do Cefet Bento, nós tínhamos um único data show, que era guardado no cofre da escola, as 7 chaves. Por quê? Porque a lâmpada tinha um tempo útil de utilização e, obviamente, a gente tinha que poupar o data show. Então, esse é um compromisso que nós temos justamente de modernizar e de manter esses equipamentos dentro de um processo de equiparação, de igualdade, digamos assim, com o lançamento do que acontece no mundo. Campus Sertão já tem computadores para todos os professores, para todos os servidores. Campus Bento está na mesma linha, está andando na mesma linha. E os campos novos também estarão dentro desse mesmo processo, até por conta do planejamento que foi feito para o orçamento de investimento de cada campus. Nós não podemos, porém, descuidar da necessidade que nós temos com os laboratórios. Então, não é só a questão dos computadores, não é só a questão da infraestrutura necessária para a aplicação diária, mas também a infraestrutura necessária para os laboratórios. Microscópios, entre outras coisas, computadores para os laboratórios de informática. Isso é absolutamente relevante. O que eu quero dizer é que isso já está planejado, isso já foi feito em outros campos e, obviamente, será feito também no campus Osório a partir do momento em que que o campus estiver funcionando. Também no que diz respeito à questão, não é só a questão de computadores, eu acho que é muito importante também a gente ressaltar o compromisso que nós temos, inclusive, com a questão do deslocamento dos servidores. Nós precisamos comprar mais veículos, nós precisamos ter possibilidade de transportar nossos alunos para fazer visitas técnicas. É isso que nós queremos, um comprometimento com a infraestrutura total do campus, não só dos servidores, mas também dos nossos alunos. Candidato, 13 minutos para a sua resposta. Eu não sei por que falar de eleições para o campus durante o outro processo eleitoral é demagogia, né? Na verdade, estamos falando de eleições para os campi, porque é uma das coisas que a gente discorda da atual gestão, que não realizou essa eleição. Em relação aos equipamentos, coisa importante do debate é a gente conhecer essas deficiências dos campi, que muitas vezes nas conversas não aparecem. Evidentemente que está errado o servidor ter de utilizar equipamentos pessoais para o desempenho das suas funções. É evidente que isso é um erro de planejamento. É um erro grave. Não é um pequeno erro. Convoco meus servidores para trabalhar, mas eles têm de contribuir com os seus equipamentos para esse trabalho. É um erro grave, não é um erro pequeno.
É um erro que acontece há quanto tempo neste campus? Acontece até agora. Bom, nós vamos corrigir. Sim, essa é a resposta para todos os problemas que a gente demonstra. Nós vamos corrigir. Qual a explicação para o problema ter acontecido? A explicação é que nós precisamos que as nossas atividades sejam planejadas, que o desenvolvimento institucional pense os campi, para que a sua abertura não se dê cheia de problemas. Esta é a questão. Nós temos de ter uma gestão que faça um planejamento estratégico de fato, eficiente, para que esses problemas não ocorram mais. A nossa proposta diz respeito justamente a isso. A nossa proposta é de que a gente mude o nosso fazer na administração central, para que os campi não enfrentem tantos problemas. O campus trabalha com afinco. Os servidores do campus buscam o melhor. Mas onde está o suporte de quem deveria dar o suporte? Queremos mudar isso. Não é possível que servidores tenham de utilizar equipamentos pessoais para suas atividades. Salvo em uma exceção ou outra. Mas corriqueiramente isso não é admissível. Isso é um problema grave. É um problema grave que a gente tem de admitir e com o qual a gente tem de ficar preocupado. Vamos à última pergunta, então, dessa rodada de debates do público. Por que tu te achas apto a assumir a reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul? O candidato Marcelo inicia respondendo. Essa é uma pergunta interessante. Por que alguém se candidata? Por que alguém deseja ser reitor? E por que alguém se considera apto para ser reitor? Uma candidatura, ela não nasce da simples vontade da pessoa. Na verdade, ela é uma construção. Ao longo do tempo, docentes, TAs, alunos vão conversando, vão mostrando sua insatisfação e vão achando que a gente deve ter uma oposição, a gente deve ter uma chapa de oposição. É assim que vai surgindo. É assim que vai surgindo uma candidatura. A minha candidatura surgiu desta forma, conversando com pessoas que discordavam da gestão atual e que achavam que a mudança era fundamental, era necessária. Por que o meu nome surge? Surge por indicação dos colegas e porque eu me dispus. Ninguém se candidata a reitor sem se dispor. Eu estou sendo obrigado a ser candidato a reitor porque os colegas quiseram. Não. Nós discutimos. O meu nome estava à disposição, os colegas concordaram. É assim que surge. Por que eu me considero apto? Me considero apto porque sempre trabalhei para o melhor desse instituto. Essa é a primeira razão. Me considero apto porque acredito no instituto e quero um instituto melhor. A principal razão para me considerar apto não é essa. Me considero apto porque tenho certeza que poderemos formar uma equipe de qualidade. Uma equipe que possa vencer as deficiências do reitor. Uma equipe que seja inclusive melhor do que o reitor. É por isso que eu me considero apto. Porque a gente tem que se cercar de pessoas com competência, pessoas compromissadas. Por isso que eu me considero apto. E o Instituto está tomado de pessoas com esse perfil. Está tomado de pessoas com esse perfil. Então não me considero apto só porque tenho boas intenções, só porque quero o melhor para o Instituto. Me considero apto também porque me cercarei das pessoas que farão com que o Instituto funcione de verdade. É isso que leva a gente a se candidatar. É ter a certeza que a gente tem um grupo que pode fazer isso aqui melhor. É isso. Candidata, 3 minutos para a sua resposta.
A decisão sempre de defender um trabalho que já foi realizado é sempre uma decisão difícil. É muito fácil a gente se colocar muitas vezes no processo de oposição, levantando uma série de falhas, apontando uma série de equívocos, mas não apontar propostas. A minha candidatura, ela surge justamente da necessidade das pessoas que saíram das suas casas, que saíram dos seus locais e vieram implantar os campos. A nossa candidatura surge justamente do grupo que tem trabalhado dia a dia no Instituto, construindo propostas e construindo alternativas e fazendo as coisas acontecer. Ao contrário do que tem sido dito, como se nós não tivéssemos feito nada, como se nós não tivéssemos produzido nada. Ao contrário, vocês estão aqui e o exemplo de que nós produzimos é isso. Então, o que nós discutíamos no início? Por que, Cláudia, tu quer ser reitora? E eu dizia, porque eu tenho um compromisso com esse projeto. E eu tenho um compromisso de implantação do Instituto Federal. Nós fizemos acontecer. Nós viemos para cá, nós implantamos a escola, nós negociamos com os municípios e nós temos a obrigação de consolidar esse processo. E é isso que nós acreditamos. Por que eu sou a mais apta? Por que eu me considero apta? Porque sim, nós tivemos ao longo desse processo uma construção democrática, porque nós discutimos com a nossa comunidade, porque nós entendemos que a nossa comunidade precisa que se garanta os espaços democráticos que ela conquistou ao longo desses 2 anos. Porque nós precisamos garantir que as propostas que vieram dessa comunidade sejam implantadas, não só de Osório, de todo o Instituto Federal. Nós precisamos que as pessoas continuem participando. Nós não precisamos de alguém, de um reitor, que diga de cima para baixo o que vai acontecer. Nós precisamos que vocês continuem participando. Nós precisamos que a comunidade continue dando os rumos do Instituto. E é isso que nós acreditamos. Eu me considero uma pessoa transparente, equilibrada. Eu acho que o equilíbrio e a sensatez é fundamental. E eu tenho procurado agir sempre nesse sentido. E garanto e quero dar a garantia a vocês de que essa é a marca da gestão 2011-2015. A garantia da manutenção dos espaços democráticos que foram conquistados por todos ao longo desses 2 anos. Ok, encerramos então essa rodada de perguntas. Lembrando que todas as perguntas encaminhadas pelo público serão encaminhadas aos candidatos pela comissão após o final do debate. Vamos fazer um intervalinho então de 5 minutos antes do último bloco.